No final do século XIX, o cemitério de Ponta Grossa foi transferido para onde é atualmente, na Avenida Balduino Taques, com o argumento de que seria mais distante do centro. A cidade, como organismo vivo, foi se alterando, se modificando e se desenvolvendo. Então, dessa forma, o cemitério voltou a estar no centro. O cemitério São José nos conta a história sobre quem somos enquanto município, povo, política, cultura e também identidade. A cidade é um organismo vivo, né? A cidade, ela está sempre viva, dinâmica, se alterando, modificando a si mesma, e o cemitério é um lugar que faz a gente pensar nessas possibilidades e nesses encontros de identidades, culturas, religiosidades e também sociabilidades. Pensar o cemitério é pensar num espaço muito importante para várias religiosidades e também num mistério da própria vida humana, que é a morte, né? A morte é um segredo, a morte é uma passagem, a morte é o desligamento, e a gente tem essa consolidação de um espaço na nossa sociedade ocidental é dessa forma, que é a ideia de cemitério. Eu costumo dizer que o cemitério, não só o cemitério São José, o cemitério municipal aqui em Ponta Grossa, mas todos os cemitérios que nós temos aqui de maneira mais comum na nossa região e na nossa sociedade, ele pode ser encarado também como uma cidade dos mortos. Eu gosto desse termo cidade dos mortos, porque a gente consegue perceber aqui na estrutura do cemitério, na organização social, na organização arquitetônica, as mesmas disposições que nós temos na cidade real, na cidade dos vivos. Uma cidade dividida em classe, em perspectivas de gênero, também divisões religiosas. Então, eu costumo dizer que essa cidade dos mortos, ela carrega para o mundo imaginário da morte, do espaço fúnebre, a mesma lógica do espaço de quem é vivo. E eu falo isso porque aqui no cemitério São José em Ponta Grossa, nós temos os túmulos, os mausoléus, nós temos as edificações e que de alguma forma ajudam a explicar também a história da nossa cidade, a memória pública da nossa cidade, os personagens e sujeitos e identidades que fazem a história de Ponta Grossa. Então, essa perspectiva de cidade dos mortos dá ao cemitério muito mais do que simplesmente um espaço de depósito, um espaço de repouso de corpos mortos, né? Mas também dá ao cemitério uma ideia de cultura, de imaginário, de memória, de história. Então, o cemitério é um lugar muito rico para a gente pensar a nossa própria cidade, a nossa própria sociedade. Eu costumo dizer, não só eu, mas várias pessoas que trabalham com a questão da morte, da identidade, da própria vida enquanto um fenômeno social, que a gente morre duas vezes, né? A gente morre quando o nosso corpo para de funcionar e uma segunda morte é quando o nosso nome para de ser mencionado. E é interessante para quem visita o cemitério municipal de Ponta Grossa, o cemitério São José ou qualquer outro espaço público, outro espaço fúnebre, outro espaço cemiterial, é que a gente consegue perceber nos túmulos, né, muitos nomes, sobrenomes, datas de nascimento, datas de morte, muita mensagem, epitáfios de saudade, de lembrança. E é muito relativa essa pergunta, né, quantas gerações leva para uma pessoa esquecer ou para que a sua memória seja esquecida. Para você ter uma ideia, aqui no cemitério municipal de Ponta Grossa, aqui no cemitério São José, nós temos alguns túmulos que não têm identidade, não têm identificação. A gente tem ali próximo da mureta algumas covas que são de indigentes ou pessoas que não tinham identidade, portanto foram enterradas ali, seus restos mortais, sem qualquer tipo de nome ou de data, que a gente pode pensar que são pessoas que perderam um pouco da sua memória enquanto sociedade. A gente tem túmulos aqui do comecinho do século XIX ou da transição ali da metade do século XIX. Nós temos túmulos muito recentes. Então a gente tem que pensar que essa resposta para a pergunta de quantas gerações demora para uma pessoa ser esquecida, ela é muito relativa e vai depender também da própria questão social. Vou dar um exemplo para vocês, o túmulo de Barão de Guaraúna, que foi um nobre pontagrossense do século XIX, que é um dos maiores túmulos do cemitério municipal aqui de Ponta Grossa, provavelmente o seu nome não será tão esquecido assim. Por quê? Porque além de ser um túmulo muito assim, muito evidente, muito majestoso,
Barão de Guaraúna, por ser uma personalidade importante do meio político do século XIX, virou nome de rua, virou nome da questão pública em Ponta Grossa, da memória pública, ao mesmo tempo que outros cidadãos que talvez não gozassem de tanto prestígio, de tanto status social no século XIX, esses cidadãos são esquecidos logo que são enterrados. É interessante a gente pensar que a memória pública e a memória individual, quando ela é trazida para o cemitério, ela depende muito de quem foi em vida, né? Então essa desconstrução é interessante a gente pensar. Quem são as pessoas enterradas aqui? Por que elas estão enterradas aqui? O que elas fizeram em vida? Quais foram as suas funções e suas atribuições em vida? Isso vai determinar, de certa forma, o momento e essa tensão entre a memória e também o esquecimento. Você vê sobrenomes aqui que são sobrenomes absolutamente comuns na memória pública da cidade. Outros sobrenomes que você passa aqui nas ruelas e vielas do cemitério, que você sabe também que são nomes de rua, nome de praça, nome de monumento, nome de escola, são homenageados em bustos da cidade. Então vai depender muito da questão da memória e do esquecimento. Então não existe uma resposta muito exata para isso, mas faz a gente pensar também por que alguns sobrenomes e algumas personalidades são tão lembradas assim, e outras personalidades, outros sujeitos da cidade são esquecidos logo que são enterrados. É muito interessante a gente visitar o cemitério, e eu, enquanto professor do ensino básico, né, do ensino médio, eu trago meus alunos para fazer uma aula aqui no cemitério municipal, porque, querendo ou não, caminhando entre os túmulos, olhando as lápides, olhando as obras de arte que aqui estão presentes, a gente faz uma reflexão também sobre o que é a morte, né? E a gente pode pensar a morte de várias perspectivas e ângulos. A morte enquanto simplesmente um desligamento do corpo humano, né? O corpo humano começa a falhar, a nossa biologia, nossas células começam a morrer, mas também dá para pensar a morte no cemitério como algo, um rito de passagem, ou na crença de que algo existe pós esse momento de desligamento. E é interessante a gente pensar na própria ideia de religiosidade, né? Aqui mesmo no cemitério municipal de Ponta Grossa, a gente vê muitas edificações, muitas obras de arte, muitas imagens sacras, muitas imagens de Maria, de Jesus Cristo, que dão uma dimensão e que também mostra um pouco da identidade local do nosso município, muito influenciada pelo cristianismo, obviamente, de que a morte, ou melhor, as representações de morte aqui no cemitério municipal de Ponta Grossa, elas são hegemonicamente cristãs, né? A ideia da salvação, a ideia do juízo final, a ideia da vida eterna ao lado de Deus Pai. Mas é legal a gente pensar também que essa visão de morte e de vida após morte cristã, apesar de ser hegemônica aqui, ela não é única. Existem várias percepções e várias teorias sobre a vida pós-morte. Por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, que é você sair do Aie e voltar para o Orum, que seria mais ou menos uma espécie de céu e de terra comparada à mitologia cristã, né? Você também tem outras perspectivas no islamismo, que é muito parecido com a ideia de céu e inferno também. Você tem uma perspectiva do espiritismo, que acredita que existe um retorno da sua alma na reencarnação. Existe uma perspectiva mais científica ateia, que simplesmente a morte é um desligamento. Então é interessante você perceber nas lápides, nas obras, nos próprios túmulos e também nas representações, como as pessoas entendem a morte. E aí eu falo de uma maneira muito específica e pessoal, né? Eu, enquanto um cientista social, enquanto um historiador e também um adepto da ciência, eu também fico nesse dilema. Eu acho que todo mundo que pensa um pouquinho na ideia da própria morte e na ideia da morte do ente querido também passa a pensar um pouco sobre isso, né? Esse mistério do que será que vem depois? Será que existe algo depois? Será que existe uma vida após-morte? Será que existe ainda consciência? Então, passeando pelo cemitério, esse lugar de silêncio, de introspecção, também um lugar bonito, não deixa de ser um lugar de uma beleza estética diferente, mas uma beleza que acaba resplandecendo aos olhos. A gente pensa um pouquinho de como que a morte é representada e qual que é o papel da morte na nossa vida e como diferentes religiosidades, diferentes pessoas, diferentes indivíduos lidam com a ideia de morte. Por exemplo, na nossa sociedade ocidental cristã, geralmente a morte vem acompanhada da ideia de salvação e também de um sofrimento, do velório, do choro, da despedida, da saudade.
mas nem todas as sociedades encaram e sentem a morte dessa forma, né? Aqui mesmo no Brasil, por conta da influência afro-brasileira, especialmente no Rio de Janeiro, e lugares que o samba é muito forte, existe uma cerimônia chamada Gurufim, que quando um sambista acaba falecendo, o velório dele basicamente é uma roda de samba, regada a cachaça, salgadinho, batucada, é uma festa. Em outras culturas, por exemplo no próprio México, que é o Dia de los Muertos, que não é um dia especificamente de lamento, mas sim de saudar o ente querido que faleceu numa festividade, regada a comida e também a música. É muito legal a gente perceber que a morte, enquanto algo que acontece no real, ela é única, obviamente. Mas as representações de sociedades, culturas e religiosidades, com toda certeza pode se modificar e mostra pra gente uma pluralidade de pensamentos e uma pluralidade de entendimentos sobre o que significa a morte e de como ela pode ser sentida, experimentada e representada. Bom, e para você que um dia quiser visitar o cemitério municipal São José, para não só entender o que é o cemitério, mas entender um pouco da nossa própria sociedade pontagrossense, como eu disse para vocês, apesar da nossa cidade ter uma hegemonia muito grande do cristianismo e do cristianismo católico, aqui no cemitério municipal de Ponta Grossa a gente também tem uma medida da pluralidade, da diversidade religiosa que o nosso município, querendo ou não, também é palco, né? A maioria dos túmulos são túmulos, como eu disse para vocês, cristãos, com muita cruz, muito Jesus, muitas imagens, muita referência ao cristianismo católico, mas também tem túmulos aqui, o mausoléu maçônico, que é um mausoléu que fica próximo à esquina ali da rua Balduino Taques. Nós temos um túmulo judeu, que mostra a presença judaica aqui no nosso município, inclusive no período entre guerras, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós temos túmulos de religiosidade popular, que é o túmulo da Corina Portugal, que não é especificamente uma santa outorgada pelo Vaticano, mas se tornou uma santa das mulheres de Ponta Grossa por conta de toda uma história que acaba se construindo na cidade. Nós temos túmulos protestantes, nós temos túmulos de várias religiosidades que acabam se expressando aqui. E é interessante a gente pensar no cemitério enquanto um lugar de pluralidade, porque se existe pluralidade na cidade dos mortos, obviamente existe pluralidade na cidade dos vivos. A cidade dos mortos, querendo ou não, é uma extensão daquilo que se vive. Então, essas religiosidades que acabam aparecendo através da arte fúnebre, de mensagens, de elementos visuais e de elementos culturais que adornam e também decoram os túmulos, é a própria pluralidade do município de Ponta Grossa e do povo que nos faz presente. Bom, gente, para mostrar um pouco da diversidade religiosa e também da composição plural do município de Ponta Grossa, a gente está aqui num túmulo, né, numa edificação fúnebre claramente sob influência do judaísmo, que mostra pra gente também que Ponta Grossa tem muito judeu. Ali a gente consegue observar a estrela de Davi, que é um símbolo, né, do judaísmo, da monarquia de Davi na antiguidade, também está presente na bandeira do Estado de Israel hoje em dia. E no epitáfio, na lápide, a gente consegue perceber que uma parte das mensagens fúnebres estão escritas em português e outra estão escritas em hebraico, está escrita em hebraico, né? Então a gente é mais um claro e evidente elemento construtivo, um elemento material da imigração e da pluralidade de judeus em nosso município, dando toda essa característica da nossa cidade. Bom, a gente está aqui agora num dos túmulos mais famosos e mais conhecidos do cemitério São José em Ponta Grossa, que também mostra pra gente um fenômeno muito típico da nossa região, muito popular e muito mágico do ponto de vista de como que a população vai se relacionando com a morte, com a religião e com a história local. O túmulo em questão que a gente está analisando agora é o túmulo da Corina Portugal, que é uma personagem muito importante do final do século XIX. Corina Portugal foi uma mulher que veio do Rio de Janeiro com seu marido ao fim do século XIX, na década de 1880, morar no município de Ponta Grossa. E a Corina foi vítima do que hoje poderia ser chamado, né, segundo as leis, de um feminicídio. Ela foi morta a facadas pelo seu próprio marido, que acusava de estar traindo ele, né, de estar cometendo adultério. E é interessante que esse caso, esse assassinato da Corina Portugal,
ele foi justificado pelo advogado do seu marido e também pelo seu próprio marido, que era o réu de ter cometido esse crime, que ele foi absolvido, né? E o argumento utilizado na justiça foi que ele lavou sua honra com sangue, que perante o suposto ou a suposta traição de sua mulher, nada mais justo que ele cometesse esse crime, portanto ele foi absolvido pela justiça. Agora, é interessante a gente pensar em várias questões, né? A questão do patriarcado, a questão do machismo na sociedade pontagrossense do século XIX e do século XX, mas também pensar numa expressão de um fenômeno muito interessante, que é a religiosidade popular. Na época, mulheres, de alguma forma representadas ou que passavam por problemas parecidos de violência doméstica, de algum tipo de violência física, simbólica, cometida por seus próprios maridos ou familiares, começaram a fazer rezas, orações ao túmulo da Corina Portugal, sensibilizada com a história de Corina. E através do século XX, várias mulheres que de alguma forma tiveram situações parecidas em suas próprias experiências de vida, passaram a fazer preces para Corina, para que a alma de Corina ajudasse a cessar e acabar com esse sofrimento. É legal que a gente pode perceber que o túmulo da Corina Portugal, ele é cheio de agradecimentos, cheio de plaquinhas falando, agradecendo Corina, cheio de indumentária, né? Flores, velas, que são mulheres que até hoje agradecem Corina Portugal por terem alguma graça alcançada, geralmente uma libertação de violência doméstica. Esse aqui é o túmulo mais visitado do cemitério. A Corina morreu no dia 26 de abril de 1889, né? No dia de finados, que é o dia dos mortos aqui no Brasil, que é o dia 2 de novembro, uma aglomeração de pessoas acaba acontecendo à frente do túmulo de Corina, orando, fazendo penitências, fazendo pedidos para a alma de Corina. E é legal a gente perceber que Corina, mesmo não sendo uma santa referenciada pelo clero ou pelas bulas papais ou por determinações oficiais da igreja, ela é uma santa popular. O povo a tornou santa. O povo pontagrossense, as mulheres de Ponta Grossa, nessa súplica da liberdade, nessa súplica para acabar com a violência doméstica, tornou a alma de Corina uma memória muito ativa, viva e presente na fé e na expressão de fé das mulheres aqui na nossa cidade. Então é um túmulo muito importante, que revela várias coisas, dá pra gente fazer uma série de abordagens a partir disso, e é um túmulo simples, né? Se for comparar com outros túmulos aqui do cemitério, que são muito mais luxuosos, muito mais presentes, o túmulo da Corina é muito simples, mas essa simplicidade também conota para nós uma grande expressão da religiosidade popular, onde o povo fez da Corina a santa da nossa região. Um outro ponto que eu gosto de trazer meus alunos para fazer reflexões aqui no cemitério São José é essa parte do cemitério onde a gente tem uma série de gavetas e de estantes, né, que guardam ossadas, guardam restos mortais de pessoas que muitas vezes não têm identificação. E aí são pessoas que foram enterradas no cemitério e a família nunca cuidou do túmulo, pessoas que perderam a identidade, pessoas que foram esquecidas pelos seus entes queridos e acabam aqui a administração do cemitério e a própria organização do cemitério, o serviço funerário, acaba colocando nessas gavetas aqui. Eu queria pensar com vocês, né, que como a maioria dessas gavetas recebem apenas um número e não uma identificação com o nome de quando a pessoa nasceu, quando a pessoa morreu, uma lápide que tem alguma epitáfio, uma frase, uma saudade dos familiares ou de entes queridos, a gente pode pensar na ideia do esquecimento. Ao mesmo tempo que o cemitério São José tem mausoléus absurdamente gigantescos, com arte fúnebre, com detalhes, com requinte, com muito espaço, a gente vai, por exemplo, ver mais acima ali alguns desses mausoléus, a gente tem aqui no cantinho, próximo da mureta, quase que escondido da visão pública de quem visita o cemitério, pessoas que não têm identidade. Eu sempre fico muito curioso, né? Quem são essas pessoas? O que elas fizeram? Quando que elas nasceram? Quando que elas morreram? Será que elas têm parentes? Será que elas têm algum tipo de afetividade com alguém vivo na cidade? Então a gente pode pensar que aqui é uma parte, querendo ou não, de um esquecimento da memória individual de cada cidadão, de cada cidadã que foi enterrado aqui e por intermédios e também por uma força do destino acabou aqui sem qualquer tipo de identificação, sem qualquer tipo de memória
para que os visitantes e os vivos possam saber quem são essas pessoas. Bom, gente, esse convite a pensar o espaço cemiterial, o cemitério São José, não apenas como um lugar de depósito de corpos, mas também como espaço de cultura, memória, política, identidade, religiosidade, isso aqui já foi tema, inclusive, de pesquisa acadêmica. A cidade é um organismo vivo, né? A cidade, ela está sempre viva, dinâmica, se alterando, modificando a si mesma, e o cemitério é um lugar que faz a gente pensar nessas possibilidades e nesses encontros de identidades, culturas, religiosidades e também sociabilidades. O cemitério São José de Ponta Grossa é um cemitério que tem muita coisa a nos dar sobre quem somos enquanto município, enquanto povo e enquanto identidade.